Então, nós estamos online, ao Amo. vivo. Então, boa noite aí para o pessoal que está no Facebook nos assistindo, né, aqui no canal. Eu sou a Paula Maia. Hoje estou recebendo a Áurea, que é astróloga e muitas outras coisas que ela vai se apresentar. E a gente vai falar sobre um evento astrológico e que vai acontecer no final do ano, que vai mudar bastante a tônica do ano de 2021. Na verdade, vai mudar a tônica dos próximos 200 anos, dos próximos 20 anos. E aí a Áurea tem várias informações muito interessantes e a gente vai trocar aqui com vocês. Vocês podem colocar perguntas, né? E aí a gente já vai lendo, tirando as dúvidas. Mas a gente vai falar sobre a grande conjunção Júpiter-Saturno. Então, eu pedi para a Áurea se apresentar com as suas várias medicinas. Boa noite para todo mundo. Estou estreando no mundo das lives, é a primeira vez que eu estou fazendo. Obrigada, Paula, pelo convite. E sim, eu sou astróloga, estou trabalhando com astrologia desde o ano passado, já sou estudante há quase 5 anos. E além da astrologia, eu também sou formada em Ciências Sociais pela UFRJ. Nesse momento, eu estou fazendo meu mestrado em Ciências Sociais por uma faculdade de Freiburg, da Alemanha. E, enfim, minha vida tem sido conduzida dessa maneira, né? Um pouco de sociologia, um pouco de astrologia, a gente vai fazendo essa mistura. Tenho 24, quase 25 anos, sou geminiana, vou fazer daqui a pouco esse e sou do Rio de Janeiro, daqui também. Então, vou estar trazendo um pouquinho de informação sobre a astrocartografia, que é esse braço da astrologia que eu me especializei e que eu faço os meus atendimentos. Eu faço leitura de mapa natal e de mapa astrocartográfico. Como a astrocartografia é uma área muito recente, né, muito nova, e que agora, recentemente, teve um boom, assim, começou a ter um burburinho, as pessoas conhecerem um pouco mais. Acho que super válido a gente trazer aqui, explicar o que é, como funciona, para que serve, enfim, então vou estar trazendo essas informações. Tá bom. Nós somos 4 aqui, porque eu também sou geminiana, então se somar eu e você, dá 4 pessoas aqui. A gente vai enlouquecer as pessoas. Haja falação. Bom, então, assim, você não precisa ficar só no assunto astrocartografia, o que você tiver de contribuição. Eu acho isso muito rico, né? De você ter uma formação acadêmica e, ao mesmo tempo, a gente está aí no universo xamânico, astrológico, energético, esse diálogo, né, da academia, mundo real e mundo xamânico, assim, eu acho que as coisas se complementam. A Bárbara Abramo, ela também é formada em ciências sociais, se eu não me engano, eu não lembro. Minha amiga Camille, que é outra geminiana, que sabe. A Bárbara Abramo também é geminiana. Esse negócio de astrologia é bem mercurial, né? Sim. Bom, deixa eu ver, tem alguém aqui falando, Juliana Maia, boa noite. Bom, então vamos falar. Eu chamei a Áurea, a primeira coisa que eu pensei foi da gente conversar sobre a conjunção de Júpiter-Saturno, que acontece dia 20 de dezembro no signo de Aquário, e trazendo assim o que a gente estudou, o que a gente percebe que vai acontecer, os movimentos a partir, né, de 20 de dezembro. Eu acho assim que 2020 é um ano fim de linha, né? Muita gente no início de 2020 falou, tá começando, né, um novo período agora, mas não, 2020 ele encerra a tampa, né, de um período, e dezembro de 2020, né, janeiro de 2021, a gente abre esse ciclo que ele é de 20 anos. Bom, eu vou falar rapidinho uma introdução sobre a mecânica, né, dessa grande conjunção, e vou falar um pouquinho de mitologia bem rápido e passo a bola para você, a gente vai se interrompendo, porque geminiano é assim mesmo, tá? Vamos deixar. Mas, enfim, falando da mecânica celeste, falando desses dois planetas, Júpiter e Saturno, são os dois maiores planetas, né, do nosso sistema solar. São planetas, assim, ainda, né, do campo do pessoal, mas que o encontro deles nessas conjunções
falam de questões, né, de coletivo. E o ciclo de Saturno é conhecido na astrologia clássica como o grande maléfico. Saturno rege os signos de Capricórnio e Aquário. Ele fala de estrutura do tempo, seria na mitologia equivalente a Cronos, ele fala de estrutura, né? De resiliência, de frustração, de criação, né? Rege os ossos, então, bem estrutura mesmo, pilares, né? E Júpiter é o grande benéfico, ele já fala de entusiasmo, de expansão, de um movimento, né, de ascendência. E o ciclo de Saturno é de 29 anos, o ciclo de aproximadamente, o ciclo de Júpiter de 12 anos. Né? Então, se a gente imaginar ali o Sol, esses planetas girando ao redor do Sol, se a gente for pensar em mecânica celeste, graus mesmo, pensar de forma matemática, existem encontros e desencontros entre esses planetas, né? Então a gente tem o que vai acontecer em dezembro é um encontro, né? Uma conjunção desses dois planetas no signo de Aquário, bem no iniciozinho de Aquário, a 0 graus e um pouquinho, alguns minutos. E por isso que esse movimento é de 20 anos, né? Uma de 29, o outro é 12, então conforme ele vai passando na elíptica do Sol, ele vai criando um diálogo com Saturno. Tem a conjunção, depois tem a quadratura, né, a oposição, e volta nesse movimento de descendência. Então, nesses 20 anos que eles se encontram, os 10 primeiros anos, né, os 10 primeiros anos são um movimento de expansão. E os 10 últimos anos, um movimento de declínio. Por isso que 2020 é um ano declínio e fechar a tampa, né? Porque dentro desses 20 anos que começaram lá no ano 2000, a gente está fechando aqui, esse 2020 fechar a tampa dessa conjunção do ano 2000. Se eu não me engano, a de 2000 foi em signo de terra. Isso. Eu só não sei qual. Foi em touro. Touro. Foi em touro. Então, e aí tem uma mudança também, por conta desses encontros, né? Existe uma mudança de 200 anos em que esses dois planetas, eles deixam de se encontrar no elemento terra e passam a se encontrar no elemento ar, ou seja, muda de triplicidade. Então, a gente tem um marco aí de 20 anos e um outro marco de 200 anos. Fora isso, ainda pensando nessa parte mais da mecânica, só para introduzir o assunto e entender a importância, né, de dezembro, desse marco em dezembro de 2020, é que a gente estava, né, há 200 anos aí nesses encontros, né, em signos de terra, que são Capricórnio, Touro e Virgem. Mas aí tem um detalhe, né, que em 81 essa conjunção, ela aconteceu no signo de Libra. Sim. Então, foi meio que assim, 81 teve um pé ali, né, no signo de elemento ar, e os signos do elemento ar, eles são sociáveis, né? Então, os signos do elemento terra, eles são mais de estrutura, firmeza, falam da terra, da economia, de posses, né? De pragmáticos, de construção, bem matéria densa. E os signos do elemento ar vai mais para o campo do ideológico, do social e tudo mais. Então, a gente na década de 80 ali, 80, 90 e 2000, né, essas duas décadas, a gente teve esses encontros já em Libra. Então, já houve ali esse gostinho, né, do ar. Do ar, que foi quando teve a direta já, né, já houve uma movimentação política ao redor do social, né? Eu vejo também a expansão aí da internet, a popularização da internet. Sim. Bom, enfim. E agora vamos mais uma vez para esse encontro no ar. Falando desse encontro também, só porque eu falei assim, né? Saturno, o grande maléfico, Júpiter, o grande benéfico, e eles são bem antagônicos, né? Até o bonzinho e o malzinho, assim. Não existe isso, gente. Bom e mal.
Mas isso aí já traz uma sensação de estranheza, porque a gente está falando, né, do que traz estrutura e do que traz expansão. Então já traz essa sensação mesmo de ambivalência, né? Que já traz estranheza. Então a gente vai passar por esse lugar de que coisas estão morrendo e coisas estão nascendo, né? Bom, aí eu falei da mecânica, só para a gente dar uma situada nesse marco, assim, bem importante. E ia falar. Desculpa, Paula, eu ia só adicionar a geminianice. É que, não, realmente na astrologia isso é muito comum, né? Quando um planeta ele vai entrar num novo ciclo, num novo signo, geralmente acontece esse movimento dele entrar, voltar para o anterior que ele estava, então ele primeiro dá um gostinho, aí ele volta, termina ali aquele ciclo bem fechadinho para realmente entrar. Então, no próximo ciclo, no próximo signo. Então, esse grande encontro Júpiter-Saturno ficou ocorrendo 200 anos em Terra. Então, a gente tem aí os últimos 200 anos ocorrendo de 20 em 20 anos em signos de Terra. Em 81, 82, foi lá e deu o gostinho Libra, deu uma pisada ali. A gente tem que olhar, né, mundialmente, o que rolou ali politicamente. Inclusive, isso se conecta super com o que eu estou estudando agora no mestrado, porque o meu mestrado é em Ciências Sociais, focado em globalização, e o processo globalizatório entra numa ênfase absurda a partir desse momento, dessa conjunção do início da década de 80, entre outros acontecimentos, como você falou, da internet, tem também o neoliberalismo, né, que vai falar muito sobre essa coisa de liberdade. Então, a gente tem que ver todos esses processos que entram muito em voga ali no início da década de 80, que trouxeram esse gostinho do que vão ser os próximos 200 anos de ar. Aí, em 2000, a gente volta para a Terra, fecha ali o que tinha na Terra, e agora a gente vai, de fato, entrar na fase do ar, e quem viver, verá, né, pelos próximos 200 anos. Então, é algo a longo prazo e é um nível coletivo, assim, às vezes, nesse primeiro momento, pode ser um pouco difícil das pessoas pegarem, porque, de fato, a gente está vivendo um momento de morte, é a morte de um velho mundo, de uma velha forma de se viver. E acho que depois, realmente, acho que 2020 são os últimos suspiros, vai morrer, e acho que 2021, 2022, a gente ainda vai estar, assim, estabilizar um pouco, e aí depois disso realmente começar o próximo ciclo com vigor, né? A gente realmente, nesse momento, a gente está chegando no finzinho do poço e ficar ali um pouquinho. A Juliana colocou uma pergunta, ó, só para ver se entendi. Júpiter e Saturno estão passando perto um do outro neste momento? Então, essa conjunção, ela vai ser... Eles estão até próximos, mas essa conjunção ela vai acontecer exata, né, a 0 graus de Aquário, 20 de dezembro de 2020. Então, ali é, tipo, sacramentado, né? Isso. Bom, e aí, só para terminar a introdução, falei dessa mecânica celeste. Cara, achei o máximo que você vai estudar justamente globalização total, né? Eu acho que, assim, estudar astrologia não tem como não dialogar, né, com a psicologia das massas, com o mundo real, com o que está acontecendo, né? Então, maravilha, achei demais. Sim. Bom, falando em termos mitológicos, né? Falando em termos mitológicos, quem é Saturno e quem é Júpiter? Então, Saturno é Cronos, que é o senhor do tempo, como eu falei, rege os ossos, rege os fósseis, tudo aquilo que é sedimentado pelo tempo. Então, é um velho, né? E aí, Cronos, né, um oráculo disse para ele que ele seria destronado por um de seus filhos. Então, ele engolia todos os seus filhos, nascia um filho, ele engolia. Até que a esposa dele deu uma pedra para ele engolir, e quando nasceu Zeus, né, Zeus foi criado com leite de cabra sem lactose, brincadeira. Mas a parte da história da cabra, Almateia. E aí, bom, Zeus foi criado longe deles, mas um dia ele volta e destrona, né, como o oráculo disse, ele destrona, né, Cronos vomita todos os filhos e eles se unem e destronam Cronos, e vem a nova era, que é a era de Júpiter, de Zeus, né, que é o senhor do Olimpo. Quando a gente lê mitologia, a gente vê os feitos de Zeus,
deusas, referências, né, mitológicas. Então, Júpiter é o regente dos signos de Sagitário, e na astrologia clássica também de Peixes. Então tem esse movimento de expansão, né? Peixes, eu acho que é a expansão pelo número de pessoas que atinge, né? O número de do mar mesmo, essa coisa meio que sem fronteira. É mais Netuno, mas de atingir muitas pessoas, né? Sim. E Sagitário, essa busca por Deus, pela verdade, pelas crenças, pela cultura, um signo que, para mim, as duas palavras são expansão e entusiasmo. Quando eu penso na flecha sagitariana, quando eu penso em Júpiter. Bom, e aí, essa sensação que a gente tem é essa, né? De morrer o velho, morrer Cronos, morrer tudo que a gente conhecia até agora e começando essas coisas novas. Então, várias pessoas vão experimentar nesse momento essa sensação de tem alguma coisa morrendo. É um bonde da história que está passando que você entra, né? Eu me sinto assim. Ou a gente se adapta às novas tecnologias, porque a gente vai para o elemento ar, então a gente está falando de tudo que tem a ver com o ar. Aí só contextualizando, não vou tocar muito nisso, não sei se você vai tocar, mas a gente tem também aí, né, um corregente de Aquário, que é Urano, no signo de Touro, e falando de uma rebeldia também no que diz respeito à posse, matéria. Então, ainda existe uma quadratura, né, entre esses planetas em 2021 com Urano. Então, assim, ainda tem esse 2021 ainda é um ano, apesar de ser um ano de início, ainda é um ano de abalar o que está estruturado, né? Essa energia Aquário, Urano em Touro, revolucionar moedas, dinheiro, posse, banco, mídias, né? A gente está falando de elemento ar. Então, o que vem de novidade? Porque Aquário, a gente está falando sempre de vanguarda, de autenticidade, de muito conflito, né? É o signo elemento ar mais velho, e que ele aprende a ser também muito crítico, né? Então, é regido por Saturno, né? Então, os dois signos aí dessa coisa da crítica, né? Aquário, Capricórnio, eles são diferentes, mas tem esse lugar, né? Saturnino. Então, Aquário é um signo velho. É engraçado, né? Porque Aquário já é um signo que fala de algo. Ele é velho, mas é rebelde adolescente, né? Então, já fala dessa energia. Bom, e aí eu vou passar a bola para a Áurea, convidada, para você dar esse olhar e o que você quiser trazer também, fica à vontade de falar dessa conjunção. Tá bom. Bom, a conjunção Júpiter-Saturno, eu fui aprender muito sobre ela no simpósio do Sinargem do ano passado, né, que é o Sindicato de Astrólogos do Rio de Janeiro. Então, Nilzinha, boa noite. Após a morte do que não deveria mais existir para renascer e criar o novo, estarmos mais presentes. A gente vai estar vivendo agora, enfim, eu estava falando, né, que eu aprendi muito sobre essa conjunção no simpósio do Sinargem do ano passado, então até peguei aqui minhas anotações para dar uma relida. E acho interessante complementar algumas coisas que a Paula falou, que a astrologia é uma área de estudos que a gente tem quase 5.000 anos, um pouco mais até, de observação, né, e anotação, enfim. E Júpiter e Saturno são os dois últimos planetas visíveis a olho nu. Então, desde a antiguidade, o encontro deles no céu é muito observado, né? São os dois últimos planetas, são dois grandes deuses, né, que eles representam. Então, isso foi observado desde a antiguidade e que, assim como o mito conta, né, Saturno é pai de Júpiter, Júpiter o destrona. O encontro desses dois tem a ver com transição de poder, ciclos de poder que vão se alterando. Então, de 20 em 20 anos, a gente tem aí alguma alteração de ciclos de poder, e principalmente de 200 em 200 anos, a gente tem uma alteração da forma como se entende poder a um nível macro, né? Então, quando a gente está falando desse encontro, desse ciclo, a gente tem que pensar não só nos 20 anos,
mas qual é essa mudança que está ocorrendo de 200 em 200 anos, né? E o que foi muito chamado a atenção nas palestras que eu assisti, que a gente vai, né, pegando, vai lendo sobre astrologia mundial e tentando costurar isso com o que aconteceu no mundo, a gente tem esses exemplos que a gente deu na década de 80 e tal, mas os 200 anos da Terra, que a gente vai estar fechando agora, o que eles estão falando exatamente? O que eles tocaram? O que eles trouxeram para a gente? Trouxeram uma política super materialista, como a Paula falou, eu vou até pegar o meu notebook aqui com as anotações, mas eles trouxeram algumas coisas bem interessantes. Na face da Terra, a gente viveu 200 anos de uma política super materialista, territorial, financeira, tá? A gente teve a ascensão do capitalismo, a gente tem a ascensão dos Estados Unidos enquanto potência mundial. Olha só esse ciclo de 200 anos. O mapa dos Estados Unidos é profundamente tocado por esses dois, tá? Então, tudo isso que a gente está vendo acontecendo é a longo prazo, né? Não vai ser do dia para a noite que vai mudar a potência mundial, mas, assim, com certeza, a finalização desse ciclo de terra representa a finalização de algum ciclo para os Estados Unidos também. O que vai acontecer? Quem viver, verá, né? Mas tem aí um ciclo se terminando. Exatamente. Eu estava fazendo uma anotação hoje aqui, umas anotações, colocou a linha do tempo dos presidentes dos anos 60 para cá, por conta de 64, tudo que a gente está vivendo agora, enfim. Eu fui ver Júpiter Saturno, né, em 60, e que foi em Capricórnio, Júpiter conjunto a Saturno em Capricórnio, em 61, na verdade. E é isso, tudo que a gente está vendo agora de repressão e tudo mais, voltei. E aí eu fiquei pensando, a gente tinha que colocar, nesses 200 anos aí, todos os inimigos, né, que os Estados Unidos arrumou, né? Desde Vietnã, Síria, enfim, União Soviética e China, enfim, colocar numa linha do tempo, né, para... Mas, enfim, genuinamente passou. A gente teve aí, nesses 200 anos, essas consequências da Revolução Industrial também. Isso é muito importante de ficar marcado, né? O deslocamento do êxodo rural, o deslocamento do campo para a cidade, então esse processo de urbanização. O desenvolvimento do capitalismo, junto dele a luta de classes. Não é à toa que a gente está vivendo um momento de muita revisão de toda essa literatura sobre luta de classes, marxista, enfim, que isso está em voga no momento, né? Então está sendo muito relido, porque a gente está tentando buscar, nesse passado, uma compreensão do que está acontecendo agora. E aí, trazendo um pouco do meu background nas ciências sociais, o que eu tenho estudado no meu mestrado é falando exatamente disso, pelas relações internacionais, pelos estudos de globalização. Já está claro há alguns anos, desde a crise do dólar de 2008, que realmente esse ciclo dos Estados Unidos que a gente viveu com os Estados Unidos enquanto uma potência única, solo, né? Ele manda, ele desmanda ali, vai tá cada vez mais impossível de se manter, e não vai se manter, porque as tendências que já estão sendo previstas, e é o que está acontecendo, é que o poder está se polarizando, ele tá indo para múltiplos pontos, e o poder ele vai passar a ser exercido não somente por vários países ou vários blocos, mas também por agentes não necessariamente estatais, então grandes organizações, grandes instituições. A gente está falando aqui dessa conjunção, porque agora tem esses planetas lentos todos reunidos em Capricórnio, e depois de Capricórnio vem Aquário. Então, todos esses planetas lentos que estão em Capricórnio agora, e que a gente está vivendo isso que a gente está vivendo, depois vai seguir para Aquário. E o que vai ser esse período de Aquário, né? Plutão vai entrar em Aquário daqui a pouco. Enfim, tem muita mudança para acontecer, muito pautada por essa questão do coletivo, de como a gente divide as coisas, como que faz essa relação individual-coletivo, que é uma questão aquariana, né? E como que o poder ele é dividido entre os grupos. Então, é isso, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, não acredito nem que seja algo que vai acontecer de 2020 para 2021, é algo que está se deteriorando, a gente está vendo acontecendo desde a crise do dólar de 2008, isso ficou bem claro, que foi quando Plutão entrou em Capricórnio, né? Plutão entrou em Capricórnio fazendo isso tudo que a gente tem visto, e daqui a pouco ele vai seguir para Aquário. Então, realmente... Por ano em Touro até 2024, né? Que também acho que é 26, até 2026, não é? Não lembro agora. É porque entrou 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Provavelmente 26. 7 anos. Isso.
E para quem não entende muito de astrologia, é leigo, né, o que está acontecendo é que essa duplinha Júpiter-Saturno em Aquário, a partir do momento que eles se encontrarem lá em 20 de dezembro, eles vão fazer uma quadratura quase que exata, assim, 3 graus de diferença, que é um ângulo tenso, né, um ângulo de tensão, é um ângulo de animosidade, com Urano, que é outro planeta geracional, social, enfim, que está em Touro. Então, Urano em Touro chama as atenções para a gente, os nossos recursos estão se esgotando. Não tem como continuar o que foi feito até agora. Porque não tem planeta Terra. Uma vez eu escrevi um texto muito utópico, em que eu falava, muito utópico, tá? Óbvio. Que eu falava que Urano em Touro era a reforma agrária. Óbvio que é uma zoeira, mas assim, uma zoeira assim, a Terra precisa se rebelar, né? A gente precisa de uma rebeldia na Terra, e esse Urano em Touro é isso, ó. Vou dar uma... Totalmente. É a maneira de... tá trazendo essas faíscas, essa eletricidade para, assim, a gente precisa lidar com a Terra de uma forma diferente. Não tem como se manter dessa maneira. Não, já está muito claro isso. É urgente que a gente repense nossos hábitos de consumo, é urgente que a gente repense como a gente habita esse planeta, enfim. Então, com certeza, até 2026, enquanto Urano vai estar aí nesse setor do zodíaco, todos esses assuntos vão estar em voga. Como que a gente lida com a matéria, como que a gente lida com a terra, como que a gente cuida do nosso lixo, como que a gente cuida da nossa alimentação. Isso não é pessoal, isso é coletivo também. Então, 2020 é uma década que marca essa transição, de transições de vários tipos, mas realmente é uma década muito marcante de um processo de morte que a gente está vivendo agora, a gente está vendo isso, não é fácil, enfim, e que até o final da década a gente vai estar, aí acho que sim, podemos afirmar que teremos de fato já entrado num novo período, mas é isso, é uma questão mais a longo prazo. E aí uma questão que é muito interessante também é a gente pensar quando foi que ocorreu a última fase do ar, né? Vamos entrar agora na fase do ar, com Júpiter, Saturno em Aquário, por 200 anos Júpiter e Saturno vão se encontrar de 20 em 20 anos em signos de ar. E quando foi a última vez que isso aconteceu? Né? 800 anos atrás, como é que foi isso? O que aconteceu? E a gente teve, nessa última fase do ar, a ponte da Idade Média para o humanismo na Renascença. Então, foi quando houve essa questão do ser humano como centro de valorização do pensamento, as potencialidades do homem em voga, que são temáticas de ar. A história é sempre espiralada, né? Ela não é um ciclo fechado. Então, claro, a gente se inspira no que aconteceu no passado para ter uma ideia do que vai acontecer agora. Mas esse ciclo começando em Aquário, e a gente vai ter aí Plutão em Aquário, o nível de mudança que a gente vai ter, de tecnologia que a gente vai passar a ter, que a gente não tem ainda, meu Deus, assim, não tem como a gente dar conta, só realmente vivendo, a gente só sabe que esse tempo tá para se abrir, e vivendo para ver como que vai acontecer, porque com certeza tem muita coisa nova para vir. O que se espera dessa nova perspectiva do ar, né, diferente dos últimos 200 anos, os próximos, é que tenham esse foco nas ideias inovadoras, avanço da ciência, avanço dos direitos humanos, progresso da tecnologia, um foco no mental, racional, lógico, que é super questão dos signos de ar, né? Para quem é leigo em astrologia, é só pensar no símbolo dos signos, né? Gêmeos é um símbolo humano, Aquário não é o aquário, é o aguadeiro, então é a pessoa que está derramando água, mais um símbolo humano, e Libra é o único que é um objeto, que é a balança. É racional, é a justiça, o que é justo, o que é correto, é muito mental, né? Os signos de ar têm muito essa pegada. E eu até anotei aqui. Você pode falando falar. Disso, me lembrou que, assim, a gente está saindo da matéria das guerras no nível físico, né? Sim. Tanque de guerra, a guerra nesse lugar, para uma guerra em outro lugar, né? Mais ideológica mesmo, no campo das ideias, de tecnologia, ia falar do 5G, né? Que, tipo, é uma portinha, porque a gente está falando de 200 anos aí pela frente que, né, nós nem vamos estar aqui, a gente vai assistir o início. Sim.
Exatamente. O trânsito de Plutão em Aquário, eu ainda tenho que estudar mais profundamente sobre isso, mas eu vi algumas palestras que, inclusive, uma das perspectivas do que vai ser esse ciclo de Aquário, né, que vai começar aí com esse Plutão passando em Aquário, um dos chutes, uma das possibilidades é de, durante esse período, que dura aí um pouco mais de 10 anos, realmente se formalizar e ser trazido a público o contato com outros seres de outros planetas, de outras galáxias. Então, assim, não tem como a gente dar conta do que exatamente vai acontecer, mas com certeza são profundas mudanças em termos tecnológicos, de comunicação, de ideias, princípio de cooperação coletiva, né? Isso é muito aquariano, valorização do humano. Você estuda o mapa do Brasil de ascendente peixes ou aquário? Não, ascendente aquário. Aquário? Eu estudo de peixes. Não, eu estudo de aquário e por esse mapa, né, esse trânsito de Urano em Touro que a gente está vivendo, está pegando o Brasil num lugar bem estrutural, né? Pega Saturno, Natal do Brasil, enfim. Então, realmente, até 2026, por esse mapa, né, que é o mapa da independência, o Brasil vai estar vivendo um momento assim de reestruturação real, né? Mudança nas suas estruturas. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Não, é isso, a valorização do intelecto, do conhecimento em detrimento do material, né? Diferente da Terra, o ciclo da Terra é muito focado no material, o do ciclo do ar é nas ideias. E, enfim, da última vez, como eu falei, em 81, quando a gente teve esse gostinho do ciclo do ar, o que a gente teve aí surgindo foi a fase do neoliberalismo, terceira revolução industrial, pós-modernismo começou a surgir, o processo globalizatório se intensificou profundamente, como nunca antes, e mudanças na estrutura do sistema capitalista. Então, assim, não quer, eu gosto até de trazer que não é, né, nossa, agora vai acabar todos os males, então a gente está entrando agora na fase, não é isso, né? Todos os signos têm o seu lado luz e sombra, né? Então, Aquário também, você vê, neoliberalismo, houve um neoliberalismo selvagem nessa época, e a gente foi aprendendo o que isso significava, o que isso trouxe para a gente. Então, tem muitas coisas a acontecer, mas com certeza vai mudar, vai ser muito diferente, vai ser uma nova fase, né? Eu ia falar também, falando ainda dessa guerra que sai do campo físico e ela vai para o ideológico, né? Você falou aí de 80. A internet ela foi inventada lá em 69 por militares, né? A gente ainda estava lá embrionário. E aí tem uma declaração, né, do Al Gore falando sobre a internet ser uma superestrada da informação, justamente aí em 92, né? Então, nesse período aí de Libra. E aí a gente sabe que no ano 2000, ali entre 2000, né, o que a gente assiste hoje de Facebook, Twitter, notícias e tudo mais, né, assim, acho que populariza muito em 2012 e 2013, né? Assim, sim, antes disso, mas 2013 é aquele boom, fusão de empresa, WhatsApp que é comprado, né, Facebook e tal. Sim. E para dar no que a gente está hoje, que fake news é usado como uma estratégia política de guerra, né? É uma arma, é quase uma arma. Ai, cadê a Áurea? Tô aqui, agora voltou, você tinha travado. Você voltou? Você tá me ouvindo? Áurea. Oi? Vocês estão vendo a gente? Não sei se estamos online. Voltou? Você tá me vendo? Tô te vendo. Voltou. Ah, voltou. Eu não consegui ouvir o final do que você falou. Não, eu falei isso, da gente estar para desembocar no que a gente está hoje de uma guerra pela informação, né? As fake news sendo usadas como uma estratégia política e de guerra, né? A mídia, esse lugar que a gente está hoje e o que vai acontecer com isso a partir de dezembro de 2020, que é um marco, né?
Sim, sim. Realmente é usado como uma arma, né? As fake news são um assunto muito sério, e eu acho que é um grande exemplo dessa mudança, né, do clima terra, o que é uma estratégia de guerra numa fase terra e o que é uma estratégia de guerra numa fase ar, né? Como é que vai ser isso? A disputa vai estar muito mais no nível ideológico, lógico, racional, mental, enfim. Uma coisa interessante, né, essa grande mutação, né, que a gente chama a grande mutação do ciclo Júpiter-Saturno, ela, claro, é observada há décadas pelos astrólogos, tem muito material, tem livro produzido sobre isso, então quem tiver interesse de entender melhor pode procurar livro Júpiter-Saturno sobre esse ciclo que você vai encontrar. E algumas pessoas sempre puxam isso, né? Tipo, será que vai ser o fim do sistema capitalista? E assim, tanto pela ciência política, que é o meu campo mais ou menos, né? Eu sou mais da sociologia, mas pela ciência política, quanto pela astrologia, a gente vê que não é isso. É sim uma mudança de paradigmas, com certeza, uma reestruturação, uma grande mudança aí de como esse sistema econômico, político, enfim, se produz, se mantém, mas ainda não parece, não tem nada que nos aponte no sentido de ser o fim do sistema capitalista, até porque até então a gente não tem nenhuma proposta de um novo projeto, né, um novo modelo. Então é isso, acho que a gente no fim vai estar vendo uma grande mudança desse sistema, uma reconfiguração e que, claro, vai afetar todos nós no grupo, né? É uma questão muito grande. Inclusive, isso já tem sido notado até por referências na área financeira. Enfim, teve uma matéria no ano passado na revista Financial Times com a capa Capitalismo, é hora de resetar, né? É hora de dar um reinício. Então, isso já está sendo sentido, isso já está sendo observado já tem algum tempo. E deixa eu ver o que eu ia falar. Sim. Uma outra coisa que esse ciclo pode indicar é o surgimento de novos líderes, né? Então, como os Estados Unidos estava com muito poder no século passado, a gente viu em 61 surgindo Kennedy, que foi uma grande liderança. Em 81 tem o Ronald Reagan, né? Esse retrato do neoliberalismo também. Então, vamos ver como é que vai ser agora, quem deve surgir aí como uma grande faceta, né, desse novo ciclo. Eu queria finalizar, mas falando sobre uma questão que o Al-Kindi traz, um astrólogo árabe, sobre essa mudança de liderança mundial. Mas pode falar, Paula. Não, ia falar, você falou do JFK e do Reagan, né? Isso. E ele trouxe em 81, quando foi Júpiter-Saturno, um pacote de impostos. Então, assim, ainda tem essas questões econômicas envolvidas, né? A Liz Green, ela fala das conjunções, assim, né? Ela usa alguns termos aqui de revoluções, motins, conspiração, caos generalizado, né? Sim. Eu também tinha feito uma anotação de um movimento, de um período que teve nas Olimpíadas, que tem a primeira foto, acho que foi em 60, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que teve isso, em 68 tem a foto de dois atletas fazendo o símbolo já da luta negra. Uhum. E aí nesse período tem, né, Martin Luther King, tem Angela Davis, tem Malcolm X, e a gente vê agora também o Black Lives Matter, né? E, enfim, sim, dando uma situada nesses 10 primeiros anos. O que me deixa otimista, vou falar a verdade, quando eu começo a olhar a linha do tempo, eu falo assim, não vai ficar tudo bom porque virou Júpiter e Saturno, né? Não é isso. Não é, a gente está falando, vamos entrar na grande mutação. Não é isso, mas é esse período de largar o velho e ir para o novo, né? Essa mudança. Você mesmo falou, né? Não é que a gente virou e vai mudar tudo, né? Algo. A gente vai estar no início de uma construção de 200 anos e a gente está aqui fazendo parte, né? A gente está no início desses 10 anos de ascensão de algo novo, com esse espírito aquariano, que Aquário também tá ligado ao mito de Prometeu, que ele fala do futuro, de ser visionário, né?
Então, fala, né, o Prometeu e Epimeteu. Então, Aquário é esse signo que fala, né, do futuro. Sim. E uma das palavras é humanidade, né? A outra palavra é ideologia social. A gente pode pensar em socialismo, Sim. a gente pode pensar em coisas mais coletivas, né? Então, Sim. dá assim, né? Um frenesi. Sim, com certeza. E essa questão que você falou da luta racial nos Estados Unidos, né, que teve, enfim, uma grande história escrita no século XX, eu vejo como exatamente a semente plantada dessa disputa de discurso, porque era uma disputa tanto material quanto de discurso. Então, quando a gente está falando de ideologia, né, de ideias, enfim, isso também vai estar muito em voga agora. Quais são as ideias qual é a ideologia que você segue na sua vida? O que te orienta eticamente para cada indivíduo? Isso é muito importante, né? Eu acho que ainda tem uma questão muito das pessoas se sentirem, ainda tem essa coisa, tipo, o que é político, o que não é, né? O que é individual e o que é coletivo. Isso, na verdade, existe e não existe, né? Claro que existe individual, mas tudo é político, absolutamente tudo. Então, eu penso também que esse ciclo de 20 anos aí, que vai se abrir com Aquário, vai trazer muito essa ideia, essa noção de que, cara, de fato, a gente vive em coletivo. Mas é isso que você falou, assim, Aquário é um signo saturnino, né, pela astrologia tradicional. É a manifestação diurna de Saturno, mas é saturnino. E as pessoas têm uma visão muito paz e amor de Aquário, acho que por conta de hair, né, essa coisa, a era de Aquário e tal, e, gente, Aquário não é isso, não é riponga, assim. E eu gosto muito de uma astróloga que fala muito sobre isso, a Neme no Instagram, Neme Astrologia, eu gosto muito dela, que ela fala sobre isso. Aquário tem essa questão do coletivo, mas é o coletivo que eu faço parte. Né? Então, eu quero defender os meus ideais, eu quero defender o coletivo que eu acredito, a minha visão política, não é paz e amor para todos, não é isso. Né? É um signo saturnino, a gente precisa lembrar disso. Saturno fala de limites, estruturação, coagulação. Então, não dá para entrar nessa onda de, ai meu Deus, era de Aquário, agora sim, o planeta vai evoluir, vamos viver em amor. Não, até porque a gente tem aí 200, só para falar dos últimos 500 anos com o processo colonizador, de coisas muito, muito, muito erradas acontecendo, violentas, criminosas, né? O que foi essa história que a gente construiu globalmente nos últimos 500 anos? Não tem como a gente achar que a gente vai virar Júpiter, Saturno e Aquário e vai acabar. Não, na verdade, eu sinto que agora a gente está efetivamente cobrando as contas disso, né? Peraí, não dá para ser assim, não. E aí a gente vai começar a entrar nessa disputa. Então, enfim. Eu acho que também vai rolar uma mudança muito forte, assim. A gente já está vendo uma ebulição em 2020, mas eu acho que mais por conta dos encontros Júpiter-Plutão, né? E Sim. Urano em Touro. Não, e esse ano também com Marte em Capricórnio e o segundo semestre Marte em Áries, mas vai mudar muito a tônica, né? Porque a gente sai de um período de excesso de Capricórnio, né? E de um ano de falta de movimento, né? A gente está isolado. Eu ficava achando que, quando eu olhava 2020, eu achava que a gente ia entrar numa grande depressão, numa recessão, falta de movimento, Marte em Capricórnio, né? Aquela coisa. E, no entanto, a gente está isolado porque, na verdade, assim, estar isolado é a melhor opção, né? Estar de quarentena, mas, assim, eu sabia que ia ser um ano difícil, parado, mas não tinha ideia de que seria por conta disso. E a gente vai para uma dinâmica bem diferente, assim, eu acho, já, né? Já entra nesses encontros do ar e Aquário, por isso que eu falei, me traz um frenesi, porque parece que a gente sai de um lugar desse marasmo, sabe? De que a gente estava não contente, mas não fazia nada. Então tem movimento, né? Tem luta por causas sociais, movimentos sociais que devem ascender, as pessoas se unindo
mais esse lugar bem aquariano do coletivo, né? Crítico de brigas e conflitos, né? Mas dialogando, né? Então, ao mesmo tempo, falando de uma diversidade. Eu gosto de pensar assim, aquário, o signo oposto complementar de leão. Né? Então, a família, ela sai daquela família tradicional de Vênus em Leão, do mapa do Brasil, né, da independência, e a gente vai para uma família que é mais ampla. Então, a gente vai discutir questões coletivas, né? Sim, sim. E puxando assim o peixe para a minha área, né, para as ciências sociais, assim, Aquário é um signo que nos convida muito a pensar politicamente, a pensar coletivamente e estrategicamente nesse sentido também. Afinal, é um signo saturnino. Então, acho que é um período, né, principalmente agora que a gente está de quarentena no Brasil, né, que é uma quarentena que tá difícil de ver quando essa situação vai efetivamente melhorar. A gente vai ter um período agora em que todos vão ser provocados, eu entendo dessa forma, a se entenderem politicamente, socialmente, coletivamente, né? Quem sou eu como indivíduo no todo? Quem sou eu no coletivo? Então, todas essas pautas raciais, como está acontecendo agora, de gênero, enfim, de classes, eu acho que todo mundo, de alguma forma, vai ser provocado a pensar nisso. Quem já é, né, da área, ou quem gosta já, e quem não é, e quem talvez tenha sempre se visto como uma ilha, né? Estou ali, isso aqui não é político, não tem a ver com isso, e na verdade tem sim. Tem sim. Eu vejo que eu acho que Aquário é o meu ascendente, né? Então eu gosto de pensar que assim, Aquário pode provocar as pessoas nesse sentido também. Você precisa se posicionar socialmente, se identificar enquanto social. Quem sou eu dentro do todo? Você faz parte de vários coletivos, de vários todos, né? Quem é você nesse lugar? Que lugar você ocupa? Que herança você está perpetuando? O que está, enfim, se localizar dessa forma. Então, acho que esses próximos 20 anos vão provocar as pessoas, já está acontecendo agora, né? Acho que essa década de 2020 vai ser muito forte, porque justamente é essa década que a gente vai ter todos esses planetas lentos saindo de Capricórnio e indo para Aquário. Então a gente vai estar sendo provocado nisso, com certeza. Até o petróleo, né, que é assunto capricorniano, né? Então, assim, Plutão saindo de Capricórnio, as fontes de energia, elas possivelmente vão mudar também, né? Assim, Sim. Outra... Ai, gente, eu ia te falar... Eu esqueci, segue o baile. Lembrei, de onde vem meu frenesi com Aquário, é que no mito de Prometeu, né, por ele ter roubado o fogo dos deuses e compartilhado com os humanos, e é por isso, né, que tem esse lugar de Aquário ser um signo voltado para a humanidade, porque é roubado o fogo de Deus, né, e compartilhado com os humanos o saber do usar o fogo. Mas ele é punido por conta disso, né? Com uma ave que fica bicando o fígado dele, então ele é punido. E ainda tentam fazer com que ele case com Pandora, e que tem, né, essa passagem da caixa de Pandora. Ele não aceita, mas Epimeteu casa com Pandora, que é o irmão dele, que é o do passado, né? O Epimeteu para trás, Prometeu para frente. E na caixa de Pandora saem todas as aberrações, né, tudo de ruim da humanidade, mas também sai de lá a esperança. Então, meu frenesi vem assim, que apesar da gente estar olhando tudo isso, tem algo para a gente alimentar uma esperança, né? Aquário me traz isso. O seu ascendente meu ao meio do céu. Então... Sim, eu penso nisso. E para complementar o que eu tinha falado, eu acho que tem muito a ver, né, com essa provocação para se identificar politicamente, principalmente com quem esteve estabelecido num lugar de privilégios, enfim, nos últimos tempos. Então, principalmente quem é branco, homem, enfim, de você se entender que, né, você não é o uno, né? Na verdade, existe todo um sistema político, social, enfim, costuradinho
para permanecer, possibilitar que a sociedade esteja da forma que está, para que coisas horrendas estejam acontecendo da forma que estão. Isso tudo foi construído. Então, acho que vai ser uma provocação, principalmente nesse sentido, porque, querendo ou não, quem não é privilegiado por esse sistema já teve há muito tempo que entender que era coletivo sim, se juntar em coletivo para poder fazer ações coletivas. E quem vai estar sendo provocado, principalmente agora no final, né, vamos dizer, desse ciclo, vai ser, eu acho que as pessoas que não entenderam isso ainda, que claro, que em geral são as pessoas que estiveram nas posições mais privilegiadas e não se deram ao lugar de perceber que, na verdade, existe sim uma malha toda construída que a gente, de alguma forma, alimenta e mantém. Então, enfim, acho que isso tudo vai estar passando por uma revisão, né? E acho que a esperança, com certeza, vai estar presente nisso, né? Eu acho muito bonito, assim, eu também eu tive que me reeducar muito para entender Aquário como um signo saturnino, porque só de pensar dessa ideia da questão coletiva, política, isso, nossa, para mim traz um grande alívio, pelo menos pensar que as pessoas isso pode vir de uma maneira mais clara, né? E como isso é fundamental, isso é importante, isso está na gente, a gente falando disso ou não. Só para que você falou, né? Você falou do homem branco, hétero, e aí eu lembrei de Urano em Touro, né? E eu gosto de pensar também, Urano em Touro, eu falei da reforma agrária, mas também gosto de pensar o corpo como sendo revolucionário, sim, o feminino sendo revolucionário, né? Até aí 2026. Então, assim, trazendo esse lugar da matéria que revoluciona, né? Revolução com a matéria. Sim, com certeza, com certeza. E todo esse céu que está pesado, né, em Capricórnio, que está aí com esses planetas lentos, essa coisa toda que a gente está vivendo esse ano, Capricórnio é um signo cardinal e que tem na cruz cardinal como contrabalanceamento os signos de Libra e de Câncer, que também são signos profundamente femininos. Então, acho que existe um grande desenho, assim, que a saída está pelo feminino, não diretamente, necessariamente com o gênero, né, corpo feminino, mas pelo feminino enquanto energia, né, como se fazer as coisas de uma maneira feminina, do nutrir, do cuidar, enfim, vincular, entender que a gente faz parte disso tudo, né, que não dá para sair matando, destruindo como se não fossem estar aqui, ou a gente enquanto velho, ou os nossos descendentes, enfim. Então, acho que o feminino vai estar trazendo aí nesse tempo, já está trazendo, já está apontando para a gente uma forma que precisa ser contrabalanceada de fazer as coisas. Eu ia comentar que tem toda essa questão, né, dessa possibilidade de um novo líder mundial surgir, né, os Estados Unidos aí, as visões astrológicas, e não só as astrológicas, mas também na ciência política, a gente está vendo aí uma grande crise econômica se desenhando, que pega a rebarba de 2008, então tem uma crise do dólar para acontecer, isso vai afetar o mundo todo. E aí tá, como é que... E as moedas digitais aí na porta, né? Isso, as moedas digitais na porta, a China, né, esse embate Estados Unidos-China, como que isso vai se dar, enfim, a gente tem um astrólogo tradicional, né, que a gente estuda na formação, que é o Al-Kindi, foi um astrólogo árabe que tem vários escritos, enfim, e que ele tem uns textos sobre isso, que ele fala que se defendia que nos ciclos de terra e água do ciclo Saturno-Júpiter, os modelos culturais, econômicos, eram determinados pelos países que a gente hoje, né, entende como ocidentais. E que nos ciclos de fogo e ar, como esse que a gente vai entrar agora, um ciclo de ar, o predomínio seria dos países orientais, né? Então, China, Índia, Ásia, né? Como que isso vai acontecer? Claro, de uma maneira lenta, pelos próximos 200 anos, mas tem esse apontamento aí nessa direção. Saudade, né, de fazer parte do BRICS. Ai, nem me fala disso, meu Deus do céu, que dor, meu pai, que dor. A gente esteve tão bem, né? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Enfim. Acho que era isso que tinha para falar de Júpiter-Saturno, Paulinha. Tá bom. Mas como que entra
Depois a gente fala, acho que a gente tem que fazer outra live, para você falar mais da Vamos fazer. Eu acho melhor falar da astrocartografia com mais profundidade. Vai passar uma hora, vai ficar cansativo, e também para fazer o link, né? Você propõe alguma coisa de astrocartografia e a gente faz só de astrocartografia. É porque esse assunto ficou... Não, eu fiquei super feliz porque eu fiz os vídeos sobre 2020, né, com as coisas que eu aprendi lá no simpósio e tal, e não dá para falar tudo, porque o vídeo fica muito grande. Então, eu hoje consegui falar tudo que eu tinha para falar de Júpiter e Saturno. Então, assim, meu Deus, minha geminianice está muito feliz. Eu falei bastante tudo que está aqui no meu arquivo. Tem que focar. Deve ser porque hoje é lua cheia em Sagitário, da flecha, do foco, que aí os geminianos, vamos lá. Exatamente. Então, acho que a gente pode fazer essa live sobre astrocartografia, acho que vai ser legal. Muito bom. Você gostou aqui de fazer nesse formato? Vai direto para o YouTube, se você quiser, você coloca no seu canal no YouTube. Enfim. Eu adorei. Eu vou ver como é que ficou depois, né? Porque eu tô aqui com ele aberto e tal, mas, assim, funcionou super. Eu vi os comentários aqui. Ju, não sei se você ainda está assistindo, mas um beijo. Ela acabou de colocar, Hermanitas, gratidão pelo compartilhamento do conhecimento. Sim. Deixa eu ver se tem mais um. Acho que foi. Outra live. Ela botou, olha aqui, ó. Outra live, a revolução. Peraí. Porque esse comentário foi bom. A revolução não será a revolução não será televisionada, será por uma live. Nada mais aquariano, eu amo. Pulverizar a informação também é aquariano. Sim, mas, enfim, total. vamos fazer sobre a astrocartografia, criar uma TV holística, astrológica, sociológica, enfim. Sim. Aquariana. Isso, tá certo. Irmã, gratidão pelo seu compartilhamento, principalmente pela sua visão política mesmo, né? Eu acho fascinante, mas eu não tenho informação nem na área, né, de história para ter tanta coisa assim, mas eu adoro acompanhar, porque política também faz parte, né? História, política, enfim, sociologia, ciências sociais, e a astrologia é dessa área também de humanas, né? Então, assim, desse campo de pensamento. Então, fico muito feliz de ter uma acadêmica estudando astrologia, com certeza você vai contribuir muito levando a astrologia para a academia. Fico super feliz, eu que agradeço, Paula. Foi a primeira vez que eu fiz uma live, né? Nesse dia de eclipse, lua cheia, eu tenho Sol em Gêmeos e Lua em Sagitário, então, assim, para mim foi tudo. Gente, que doido, muito maneiro essas sincronicidades. Então eu amei, muito obrigada, né, essa oportunidade. Sim, a astrologia nossa, é maravilhoso estar estudando sociologia e ver como as coisas vão caminhando, né, estudando globalização e ver como os apontamentos que a gente tem nas ciências sociais estão super a par do que a astrologia também tem para o que está vindo para os próximos tempos. Então, é isso, a gente vai juntas trazendo essa informação que a gente tem aí de conhecimentos e medicinas, e aí a gente faz, na próxima live, a gente fala da cartografia e traz algum outro tema. Tá bom. Então, gratidão a todas as irmãs, Nilza, Maíra, Juliana, Patrícia. A live ela fica salva lá no YouTube já. Tá bom, beleza. Beijo. Feliz lua cheia. Boa noite.